Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Nas primeiras semanas de 2025, as manchetes foram dominadas por política. As notícias nos jornais no Brasil e ao redor do mundo falaram sobre a cerimônia de posse e o início do governo do homem eleito presidente dos Estados Unidos. Alguns dias antes, um homem assumiu o mesmo cargo pela terceira vez na Venezuela, apesar de objeções dentro e fora do país dizendo que ele não foi eleito legalmente. Poucos dias antes, prefeitos tomaram posse em municípios no Brasil. Independente de serem bons ou maus, esses políticos exercem autoridade sobre o povo governado, seja de uma cidade pequena ou um país enorme. Embora muitos não mostram nenhuma preocupação com a autoridade superior de Deus, todos fariam bem se respeitassem princípios que Deus deu para os líderes. Quando Deus escolheu o sucessor de Moisés para governar o povo de Israel, ele deu uma série de instruções para que Josué tivesse um governo bem-sucedido. Eu quero ler de Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9. E desse texto, vamos observar boas orientações para qualquer governante. Se você tiver a sua Bíblia próximo, pode acompanhar a leitura. Josué capítulo 1, começando no versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Na leitura desses versículos, encontramos boas orientações para qualquer governante. Primeiro, deve governar conforme os propósitos de Deus, como ele diz nos primeiros versículos aqui. Deus havia dado promessas específicas para os descendentes de Abraão. Cabia a Josué tomar posse do território que Deus designou para seu povo. Hoje, a questão não é de conquistas territoriais, mas um bom líder ainda deve respeitar a vontade de Deus e governar com justiça, honestidade e decência. Segunda observação aqui é a instrução que Deus deu para Josué de ser forte e corajoso. Repetiu isso várias vezes, porque líderes precisam andar na frente e conduzir o povo para fazer o que é certo, e não apenas cederem aos ventos de opinião pública. Eu acho interessante como a Bíblia várias vezes usa a figura de pastor de ovelha para ilustrar a função de líderes. O pastor de ovelha não fica atrás empurrando o rebanho, ele fica na frente conduzindo o rebanho. Terceira observação, é importante de viver conforme a palavra de Deus. Deus mandou que Josué respeitasse sua lei, sem desviar para a direita ou a esquerda. O líder que não reconhece a soberania de Deus se condena ao fracasso. Grandes reis como o faraó do Egito
e o imperador da Babilônia demoraram para aprender essa lição. E muitos líderes arrogantes hoje cometem o mesmo erro de se acharem soberanos, capazes de governar, sem conhecer a superioridade de Deus. Outra sugestão aqui, falar da lei do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 8 fala disso. Muitos governantes atuais elevam suas próprias políticas, opiniões populares do momento, acima da eterna palavra de Deus. Alguns sugerem que a separação de igreja e Estado significa a rejeição geral de princípios morais e espirituais ensinados nas Escrituras. Tentar apagar Deus da realidade do povo é pura tolice. O povo de Israel reconheceu o que nós precisamos entender hoje. Pediram que Josué fosse forte e corajoso e prometeram guardar a lei do Senhor. Isso no capítulo 1 ainda, versículos 16 e 18, falaram para Josué: tudo que você nos ordenou, faremos. E aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras em tudo o que você lhe ordenar será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Pediram que Josué fosse forte e corajoso, prometeram guardar a lei do Senhor e expressaram seu desejo que Deus andasse com Josué, seu líder. Como precisamos das mesmas atitudes daquele povo e dos líderes para ter governantes que respeitam a soberania de Deus em cada decisão, conduzindo a população. Vamos agora às perguntas bíblicas. A pergunta de ontem: quais figuras de ouro ficavam em cima do propiciatório, ou tampa, da Arca da Aliança? Alternativas: A, 2 querubins, B, 2 profetas, C, 4 águias, ou D, 4 cavalos. A resposta certa, alternativa A, 2 querubins. Como diz Êxodo 37, versículos 7 e 9. Fez também 2 querubins de ouro nas duas extremidades do propiciatório. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. E a pergunta de hoje do Novo Testamento: quais apóstolos pediram para ficarem à direita e à esquerda de Jesus na sua glória? Alternativas: A, Pedro e André, B, Tiago e João, C, Mateus e Judas, ou D, Filipe e Bartolomeu. A resposta no final do próximo episódio. Pensamos hoje sobre líderes de governos, seja de países ou de cidades, mas devemos reconhecer que todos nós também precisamos ser fortes e corajosos para fazer a vontade de Deus, para ensinar a vontade de Deus e para conduzir outras pessoas conforme a vontade de Deus. Vamos aceitar esse apelo que Deus fez a Josué e viver hoje e todos os dias como servos do Senhor, fortes e corajosos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.